Meus queridos irmãos, muito boa tarde na preciosa paz do Senhor Jesus. Desejo meditar com os meus queridos mais um pouco da palavra do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, está passando esta lamentável pandemia que aplacou-se em todo o mundo. As notícias não têm sido muito boas. Nesse momento, quero meditar sobre a decadência moral que instalou-se em toda a terra. 2 de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os valores se inverteram. É cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas tem um povo aqui neste mundo, o povo qual está escrito sobre ele, que foi o Senhor e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Em um determinado dia o Senhor Jesus Cristo deixou dito: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele deixou esta prova, meus queridos, dizendo: eu venci o mundo. E quando ele disse isso, ele já estava ressuscitado. Antes de ir para a glória, ele deixou dito essas palavras. No livro de João também, no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo deixa dito para os seus servos, para os seus seguidores. Ele disse, no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vós preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. O Senhor Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E antes do Senhor Jesus Cristo subir para a glória, no Monte das Oliveiras, ele disse aos seus discípulos: olha, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque quando o Senhor estava indo para a glória, a sua igreja não estava ainda inaugurada. Ele deixou apenas as bases da igreja. E as bases da igreja de Jesus é os 12 apóstolos. 50 dias se cumpre
no dia da festa de Pentecoste, o Espírito Santo desce como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas, por quem estavam ali, línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. Nesse momento, ele estava inaugurando a igreja na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não disse que seria fácil. Não. O evangelho não é fácil. O evangelho é de batalha, de luta, é de confronto. Mas a vitória é certa, porque ele capacitou homens, mestres, para ensinar, passar credibilidade do evangelho para a sua igreja, para o seu povo. O apóstolo Paulo foi um desses. Uma certa ocasião, o apóstolo Paulo disse, está em Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, ou melhor, capítulo 6 de Efésios, se eu não me engano, versículo 10, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero achar aqui para ler para os meus irmãos. É o capítulo 6 e o versículo 10. Porque ele disse, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esses lugares celestiais, queridos, é onde a cúpula satânica se estabeleceu, que é nos segundos céus. Para que se estabeleceram ali? Para impedir as orações dos santos de Deus. Mas se o santo, o servo e a serva de Deus está em oração, está em vigilância, em consagração, eles não conseguem impedir, porque a oração feita no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, ela sobe diante de Deus. Os cristãos têm buscado a Deus nesses dias, acredito que muito mais do que em qualquer tempo. Temos passado dias difíceis, dias de pandemia, mas a pandemia está se acabando, graças a Deus. E logo, logo, o mundo inteiro estará livre deste mal, desta pandemia. Mas se cumprirá a palavra profética que diz, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Que destruição é essa? Tem um povo na terra que está aguardando o arrebatamento a qualquer momento. O apóstolo Paulo disse, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. Num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Quando o arrebatamento acontecer, queridos, vai ser uma atrocidade na terra.
será chamado Dia Internacional do Pânico, da Tragédia. Famílias chorando pelos desaparecidos, nas casas, nos apartamentos, nos sítios, nas chácaras, nas choupanas, em todos os lugares. Imagine comigo, a CET não vai vencer os pedidos de ajuda. Os bombeiros não vão vencer os pedidos de ajuda. As polícias, militares, civis, não vencerão os pedidos de socorro. Porque eles estarão, os que ficarem, é claro, estarão também abatidos. Porque alguém da sua casa, alguém da sua família desapareceu. O caos será terrível. Aviões caídos em vários lugares. Carros batidos em vários lugares. Ônibus parados, batidos. Um tremendo caos. O arrebatamento causará um caos terrível nesta terra. E neste dia haverá duas colheitas. A colheita de Deus, que os santos serão levados, e a colheita do inimigo, porque muitos que estarão nos carros, nos trânsitos, se o motorista for um fiel servo de Deus, ele será levado, mas quem estiver nos carros, carros batidos em todos os lugares, pessoas mortas, serão essas colheitas, as duas colheitas. E aqueles que sempre brincaram com Deus, brincaram de ser crente, vão sentir o peso da desobediência. Jesus não brinca de ser Jesus. O diabo também não brinca de ser diabo. Mas tem muito crente, muitos, infelizmente, que estão brincando de ser crente. Não querem levar as coisas de Deus a sério. Queridos irmãos, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A Bíblia diz que ele comprou para Deus homens de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus os fez reis e sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Não somos perfeitos, não. Mas o perfeito está trabalhando na minha e na tua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra, até aquele grande dia vai aperfeiçoar. Jesus Cristo começou na minha e na tua vida a boa obra. E ele disse na palavra de Deus: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele está trabalhando na nossa vida. Infelizmente, temos ouvido notícias que irmãos queridos, irmãs queridas, nesse tempo de pandemia, o Senhor o levou. Nosso sentimento, aqueles que perderam alguém. Mas é a grande realidade que estamos vivendo em nosso tempo. Mas feliz aqueles que vão com Cristo. E aqueles que, infelizmente, não quiseram nada com Cristo, não quiseram nada com o Evangelho. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é dia, querido, de acertar os ponteiros com Deus,
Você que está parado, distanciado, é dia de voltar para Jesus. Você que ainda não é evangélico, aceite o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, pregador, como é que eu faço isso? Você tem uma Bíblia na sua casa? Se não tem, peça emprestado para alguém e leia lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Está escrito lá, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração se acredita e com a boca que se confessa. Faça isso quanto antes. Porque nós estamos na reta final. Gostaria de falar a todos vocês, queridos, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, mas infelizmente não posso. Porque a realidade está diante dos nossos olhos. O mundo está indo de mal a pior, estamos nos tempos finais. E tem um povo na terra, que é um povo especial, zeloso e de boas obras, é o que a palavra diz. Este povo é o povo de Deus. Meus amados, continue firme na presença do Senhor. Continuamos firmes. Querido, se inscreva nesse canal, A Voz do Atalaia. Dê um like, aperta o sininho. Compartilhe esse vídeo. O Atalaia, o avisador. Deus tocou no meu coração para gravar alguns vídeos, algumas mensagens. Nos ajude a passar para frente. Eu desejo fazer uma oração e desde já agradeço aqueles que se inscreveram, mas eu desejo fazer oração neste momento, pedindo graça e misericórdia por todos nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pelos inscritos nesse canal, por aqueles que vão ver esta mensagem e ouvir. Peço que a bênção do Senhor, a tua força, continue sobre a vida de cada um dos teus filhos, fortalecendo os fracos, animando aqueles que estão desanimados, dando vigor e força àqueles que estão desesperançados, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, dá vigor àquele que está sem, aquele que está em cima do muro, meu Pai. Dá uma definição a ele, a ela, para que se decida diante do Senhor. É este o meu pedido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém, queridos.